derrota por 2-0, principalmente do que aconteceu no segundo tempo. Os gols saíram nessa etapa. Gostaria que você falasse a respeito do que aconteceu em campo, na sua opinião, para gerar essa derrota e esse resultado negativo no Clássico do Vale. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Dois tempos muito distintos, né? Primeiro tempo bom, bastante equilibrado. Dois times duelando aí, né? Principalmente para ter o comando da partida. Acho que nós alternamos um pouquinho esse comando com o São José. Em alguns momentos eles um pouquinho melhor que a gente, em outros momentos nós melhores. Mas não finalizamos, né, no último terço. Hoje não fomos criativos aí no primeiro tempo com o último terço. E a volta no segundo tempo, né? Eu acho que mudou bastante o jogo foi, infelizmente, as substituições que nós tivemos que fazer, muitos atletas, né, amarelados, atletas importantes, e um jogo muito duelado, né, o campo está bastante seco, então deixa a bola muito viva, isso dá muito duelo. E aí, como a gente tem bons atletas na suplência, nós decidimos ali, né, oportunizar mais uma vez o Vitor e alguns outros atletas que vinham bem, inclusive o Robert foi titular, né, na última partida, e aí eu acho que nós caímos muito de rendimento. Uma bola forte do São José, que é a bola parada, nós acabamos não conseguindo marcar o rebote ali, né, e o que culminou aí no segundo gol. Acho que até 1-0 dava para manter o jogo mais ou menos igual até a reta final, talvez pudesse ousar um pouquinho mais, né, tirar aí um atleta que tivesse com amarelo também, para que a gente pudesse abrir um pouquinho mais o time. Mas faz parte do futebol, nós, assim como vencemos a semana passada, não estava tudo certo, né? Eu disse semana passada, hoje perdemos, não está tudo errado. Sabemos que tem muita coisa que nós precisamos evoluir, tem alguns atletas importantes aí que retornam para essa semana e graças a Deus não perdemos nenhum deles hoje por lesão. Eu espero que a gente possa treinar bem essa semana e fazer uma boa partida contra o Santo André para recuperar esses pontos que perdemos aqui dentro de casa. Professor, essa derrota impacta alguma coisa? Mudança de esquema, de jogadores? Qual o peso dessa derrota para você? Claro, perder nunca é bom, mas impacta acima por ser um clássico? Olha, eu acho que o clássico é de suma importância para todos nós. Desde a primeira partida nós fizemos isso. É óbvio que nenhum de nós gostaria de perder. Acho que não faltou vontade, mais uma vez nós mostramos muito ímpeto, muita vontade. Eu entendo que nós tivemos dificuldade porque o time do São José é um bom time, um time de investimento alto, né? Mostra isso aí com a pontuação que tem hoje dentro da competição. Mas nós nos portamos bem, a gente tem, na minha visão, assim, oportunizado bastante os atletas, tem girado bastante o elenco, né? A Copa Paulista é também uma vitrine, nós temos feito jus a isso, colocado bastante os meninos para jogar, principalmente os da casa. E a responsabilidade é toda nossa, né, da comissão técnica. Nós tentamos fazer o nosso melhor hoje. Eu entendo que os meninos estão todos machucados, feridos aí com o resultado. E o primeiro passo para que você possa evoluir é realmente sentir o resultado, né? Não só ficar chateado, mas levar isso para dentro de você, para que você possa buscar evolução durante a semana. E nós temos um jogo muito difícil contra o Santo André. Rogério, você falou que as mudanças da equipe no segundo tempo fez com que o jogo ficasse mais duelado e aí o São José preponderou. Ao ponto também que você acredita que com essas mudanças o time perdeu um pouco o controle de jogo, posse de bola, de ter um pouquinho mais do domínio dessa bola no campo de ataque para criar e oportunizar situações? Acho que perdemos mais na questão dos duelos, né? Os meninos que entraram demoraram um pouquinho para entender o ritmo que a partida estava e nós temos um campo hoje que infelizmente não está em muito boas condições, então ele permite você duelar demais nas bolas, né? O São José gosta da bola longa, no lançamento dos dois zagueiros, tem um time de biotipo forte, como é o Vinícius, o atacante, e eu acho que nós começamos a perder a segunda bola, aí que fez um pouco da diferença, né? A bola batia e voltava, até no primeiro tempo a gente conseguia sustentar um pouquinho mais e igualar o jogo, e depois com essas entradas não conseguimos, mas assim, a semana passada eles entraram muito bem, você vê como é que é o futebol, né? Em uma semana pode mudar tudo. Semana passada eles foram responsáveis pela vitória lá contra o São Caetano. Entraram muito bem no jogo, mas era um jogo um pouquinho diferente, né? Um jogo mais jogado, onde a gente estava conseguindo colocar mais a bola no chão. A equipe do Santo André joga também na bola longa, mas joga mais linha baixa, né? Os duelos são mais no último terço final do campo ofensivo, né? Lá no primeiro terço do campo do São Caetano. Aí você tem tempo de subir a linha e jogar. Acho que hoje a gente não foi bem nessa primeira e segunda bola aqui em casa, né? Pedir desculpas aí ao nosso torcedor que compareceu. Eu tenho certeza que nós vamos classificar, um compromisso que nós já fizemos desde quando chegamos aqui. A gente está ajustando a equipe a cada jogo e tem que assumir quando infelizmente as coisas não funcionam, né? Eu acho que nós temos mais a entregar, principalmente em questão de performance individual e de grupo.
Professor, campeonato tiro curto, né? Como é que faz para recuperar o ânimo dos atletas depois de uma derrota como essa? Bom, eu acho que é muito rápido, como você mesmo disse, nós precisamos vencer Santo André. É difícil, Santo André também está brigando, vem de uma derrota hoje, né? Contratou essa semana aí, semana passada, alguns atletas, alguns deles que nós conhecemos, sabemos da qualidade, alguns até já trabalharam comigo, então tem todo o nosso respeito. Jogar em Santo André não é fácil, não só pela camisa, pelo peso da camisa de Santo André, pela fase que atravessa na competição, mas principalmente pelo gramado, né? Um gramado sintético, diferente do que nós jogamos até agora. Então, assim, nós vamos preparar bem, os atletas estão cientes disso, nós conversamos bastante, todo mundo sabe o peso de uma derrota no clássico e a gente precisa, de qualquer maneira, trazer uma pontuação boa lá de Santo André para voltar à tabela para o seu lugar. Rogério. No primeiro tempo, o Taubaté tentou mais a bola não por causa do gramado, mas apesar disso, o Daniel Felipe, se não me engano, tentou fazer a saída também por baixo e conseguiu encontrar alguns passes entre o meio. No segundo tempo isso não aconteceu tanto, foi mais por consequência das substituições ou foi uma dica da comissão para parar de fazer essa saída? Bom, a gente tenta sempre sair jogando, né? Apesar que o campo está difícil, como você mesmo disse, mas eu acho que complicou um pouquinho foi assim. O Michael Félix acabou indo para um segundo atacante, para um 4-2-4, né, porque cansou um pouco para ficar fazendo essa transição. E aí nós até tentamos corrigir essa saída com a entrada do Hobbit, que é mais um meio atacante, um canhoto que constrói um pouco melhor. Tiramos o Brandão, empurramos o Michael para centroavante, que é a posição de origem dele, estava fazendo um falso 10 no primeiro tempo. E aí tentamos fazer com que o Hobbit pudesse voltar um pouquinho mais para ajudar na construção do Peloja e do Magno. Mas nós começamos a perder muito duelo, como eu disse agora há pouco aqui. O jogo continuou com bola de primeiro e segundo, né, longa, e nós perdemos duelos demais, e aí o adversário vai crescendo, é muito forte fisicamente, eles foram nos empurrando para trás, tiveram uma oportunidade um pouquinho antes do gol, que já foi bastante perigosa, com a bola na trave, e aí fatalmente na segunda bola que eles tiveram a oportunidade, acho que nós tiramos para frente, era para ter tirado para o lado, para terminar a jogada, e nós acabamos cabeceando para o centro do campo de novo, demos a oportunidade deles finalizarem, o atleta deles finalizou bem, pegou nas duas traves e nós perdemos o centroavante. 2 zagueiros para marcar o centroavante, acabou perdendo ele e foi lá e empurrou para dentro. Aí muda um pouquinho, né, a questão psicológica, a gente até tentou voltar para o jogo, mas infelizmente logo na sequência nós acabamos tomando o segundo gol e na reta final nós propusemos o jogo aqui, nos abrimos um pouquinho, demos o contra-ataque aí para o São José, mas praticamente a partida já estava definida. Conversando com a torcida antes, falaram da parte ofensiva do Taubaté que estava deixando a desejar um pouco, não sei se você pensa assim também. Talvez seja esse o setor com maior cuidado, que talvez simplesmente dando mais dor de cabeça. E o que fazer para tentar driblar essa dificuldade? Bom, eu acho que tudo é um conjunto de fatores e você tem que achar um encaixe, né? A gente vinha bem nas partidas anteriores, lógico, com algumas coisas para corrigir sempre, né? A gente tem que sempre trabalhar para a evolução. Mas a gente tinha um sistema defensivo sólido, que não estava tomando gols e tal. Acabou tomando um gol aqui contra o Santista, né? Um erro de saída. Nós mudamos um pouquinho o estilo, porque o campo não está deixando a gente sair no chão como a gente gosta e tal. Trabalhamos um pouquinho mais com a bola longa hoje para ter um pouquinho mais de segurança, não ficar se expondo tanto aqui com essa bola pererecando ali na frente da grande área, né? Defensiva nossa. Mas assim, eu entendo que hoje, infelizmente, nós tomamos 2 gols, assim como tomamos no primeiro jogo, né? Então, quando você toma 2 gols é difícil converter, ainda mais contra uma boa equipe, o futebol está muito igual, você vê que os resultados estão todos aí, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, é muito igual, né? Se você toma 2 gols, você complica demais o jogo. Então, assim, acho que é corrigir os 2 setores para essa semana agora. Reencontrar o ajuste defensivo novamente para não sofrer gols na Santo André e sempre melhorar a pontaria, sempre trabalhar a evolução dos atletas na finalização. Eu acho que nós criamos menos hoje que a gente vem criando nos outros jogos. Isso é um ponto de observação que nós vamos acompanhar através dos vídeos aí, dos recortes do jogo, né? Sentar com os atletas, fazer trabalho para que a gente possa evoluir o setor defensivo e ofensivo lá com a Santo André. Você disse que a equipe sentiu a questão dos cartões amarelos. No primeiro tempo teve o Brandão, o Hudson, o Peloja, 3 amarelos. Daí chama a atenção que assim, você é bem participativo ali, como sempre acontece, mas um pouco mais intenso junto ao quarto árbitro. E daí no intervalo você vai junto à equipe de arbitragem, conversa, marca a posição e depois quando há um gol anulado você também se posiciona. Você falasse da arbitragem, o que você achou disso? E passa muito do que aconteceu no primeiro tempo, em termos de visão do que a arbitragem vê a campo. Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Bom, como eu sempre falo, né, eu não gosto muito de ficar batendo em relação à arbitragem, porque é uma questão mais de direção depois que termina a partida. Eu falo muito da questão técnica, né? Então, quando eu faço as minhas observações com relação à arbitragem, eu falo sobre a questão técnica. Para mim,
no mínimo 2 cartões amarelos ele deixou de dar para o São José. Ele estava advertindo os atletas de São José e amarelando os nossos. Nós tivemos a mesma advertência. Toda falta que nós fizemos mais forte, toda jogada que nós matamos, ele deu o cartão amarelo. E para o São José ele advertiu o jogo todo e não amarelou. Então pelo menos mais 2 cartões amarelos para o São José para que o jogo ficasse igualado. Na verdade, quando você faz isso, você amarela demais um time, e no mesmo critério de falta você não amarela o outro, você mina esse time. Porque nós, assim, a gente tem um bom time, um bom elenco, mas os nossos 11 titulares são titulares não à toa. Você tem suplentes que, pelo menos naquela semana de treinamento, estão abaixo dos titulares que foram escolhidos. Ou seja, quando você é obrigado a fazer as trocas, porque o cara tem um segundo amarelo e o jogo está muito pegado, você não quer ficar com o jogador a menos num clássico, teoricamente você já mexe no resultado final da partida, você já influencia. Foi isso que eu falei para ele. Falei, se você não começar a igualar o número de cartões, o mesmo critério, você vai fazer diferença na partida. Porque eu vou ser obrigado a trocar os meus melhores atletas que você está amarelando. Eu não vou deixar eles expostos aí, para depois no final do jogo a gente perder por 1-0, com um jogador a menos, e aí o pessoal, pô, que você não trocou o cara? Então assim, foi isso que eu cobrei dele no intervalo, e na minha visão, vocês têm imagem aí, o Magno não estava impedido. O Magno veio muito de trás na bola, muito, pelo menos 5 metros de trás. E o Bandeira levantou imediatamente, ele atrapalhou a jogada. Quando há a bola aberta aqui pela direita e a gente faz o cruzamento, elas resvalam no Daniel, ele já dá um impedimento. O Magno vem totalmente de trás. Então, quer dizer, ele assustou com o atacante nosso que estava por último lá e já levantou a bandeira. O Magno está muito atrás, cara, e não participa. Então, assim, é difícil você entender o critério da arbitragem. Por quê? Num jogo aqui, que era pra gente ter vencido o jogo de 1-0 contra o Santo André, ele anula um gol do Brandão, porque ele fala que a bola desviada no jogador não constitui um segundo momento. E hoje ele fala que a bola desviada no Daniel, ela constitui um segundo momento e por isso estava impedido o cara lá no fundo. Então eu não consigo entender. Contra o Santo André, a bola foi desviada e aí o Brandão pega na bola e faz o gol e ele dá impedimento. Não. A bola quando pega em alguém e desvia assim não constitui uma segunda jogada. É a mesma jogada. E aí ele estava impedido. Não é um segundo momento. E hoje a bola pega no Daniel, desvia e vai lá no... E ele fala que o Daniel estava impedido. Então, são critérios diferentes. Lá com o Santo André, desviou, não era segundo momento. Hoje desviou no Daniel, aí é um segundo momento. Pô, o Magno está 5 metros atrás da linha. Foi isso que eu fui cobrar. Né? Lógico que a gente não deveria ter saído da área técnica, até por isso que ele deu o cartão. Mas assim, cara, acho que não foi só isso que decidiu o jogo. Nós, infelizmente, erramos em 2 bolas capitais. O São José foi competente nesses 2 lances, né? Talvez até já merecesse o gol antes, naquela bola que reboteou e pegou na trave. E a gente tem que trabalhar com a verdade. Hoje não fomos bem no segundo tempo, precisamos encontrar o equilíbrio entre o primeiro tempo que fizemos hoje, né? E o segundo tempo que fizemos contra o São Caetano. Esse é o time ideal. Um time que tem consistência para jogar de igual para igual contra uma das melhores equipes da competição, que é o São José, que atuou hoje no primeiro tempo. E o que fez os gols no segundo tempo contra o São Caetano, que foi agressivo, aproveitou as oportunidades. Acho que esse é o time ideal que todos nós queremos. Fechou, gente? Só um último. Posso? Pois não. O último. Professor, falando sobre a parte tática do Taubaté, o Taubaté tem essa saída com 2 zagueiros, onde você recua, né, um dos seus volantes para ter uma melhor qualidade ali e manda os 2 laterais para frente. Então o Taubaté ataca com muita gente, né, um ataque bem propositivo da equipe do Taubaté. O que está faltando criar ainda nesse sistema, nessa ligação de defesa-ataque, para o Taubaté converter em maiores finalizações, porque o Taubaté chega com muita gente, mas finaliza ainda pouco? Bom, boa pergunta. Na verdade, assim, boa observação também. Nós temos 3 modelos de saída, na verdade. Nós temos um modelo com os 2 zagueiros, um volante e 2 meias. O outro modelo com 2 zagueiros, 2 volantes e um meia. E aí os extremos vêm buscar por dentro e os petos laterais. E o outro modelo de saída 3-4-3. Vem abaixo o volante, o meia vira segundo volante, nós espetamos 2 laterais e os 3 atacantes da frente. Saímos do 3-4-3. Todos os 3 modelos precisam de um campo bom, para poder sair tocando, fazer jogada e etc e tal. Como nós não estamos encontrando esse campo bom, a gente está mudando um pouquinho e alongando um pouquinho mais a bola, né? Aí o que acontece? Nós estamos sem o nosso melhor passador, o nosso melhor construtor, que é o Claudino. Quando o Claudino está, a gente tem muito mais chance, muito mais efetividade nessa saída apoiada, nessa saída construindo desde trás, né? Então a gente perdeu um pouquinho dessa saída aí pela ausência do Claudino. E essa questão de chegar mais à frente com mais qualidade
Nós temos testado vários atletas, né? A gente deu oportunidade para o Igor 2, 3 jogos, demos oportunidade para o DG já por 2 jogos, oportunizamos o Eric agora por 2 jogos, o Maicon agora por 2, 3 jogos, né? O Brandão, o Michael Félix, centroavante, o Vitor, nós estamos oportunizando todo mundo, porque eu acho que assim, o treino está feito, né? Eles estão saindo bem dentro do que a gente treina, eles estão conseguindo chegar lá na frente dentro do que é treinado. Olha, faz saída de 3, aí vai pelo corredor, chega no meio, abre o jogo do lado de lá, cruza na área. Então tem um sistema definido para sair e nós estamos conseguindo frequentar o último terço. Eu acho que precisa um pouquinho mais de luz dos atacantes. Precisa achar os atacantes que estão no momento melhor para empurrar para dentro. Sabe aquela coisa do cara que está iluminado, o cara que está fazendo gol e tal? Acho que a gente precisa de um pouquinho mais de luz nessa questão aí e continuar trabalhando. Não tem jeito, não tem remédio no futebol, a não ser trabalho, persistência, repetir, repetir, repetir.